Vamos hoje conversar sobre mais uma atualizações de leitura. Dessa vez vou mostrar pra vocês do 21º até o 30º. Pra quem nunca viu, eu costumo fazer nesse estilo de 10 em 10 livros ao longo do ano. Faço isso desde o ano passado, pra quem quiser ver, tá tudo aqui no canal. E todos esses livros que eu vou mostrar hoje, eu já falei previamente nos vlogs, no Vida de Leitora, mas eu sempre faço um compilado aí pra quem quiser ver só um resumão e saber o que tá rolando por aqui. Se bora então começar, o 21º livro que nós temos é Carrie Soto, Onde Ela Está. Não é Onde Ela Está, é Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que eu já li praticamente todos os livros da autora. Eu acho que o único que falta até hoje é Em Outra Vida, talvez. No ano passado ela lançou um atrás do outro, e até que agora deu uma acalmada, né, no lançamento dela. E eu gosto muito de como a Carrie Soto consegue criar personagens que nos causam curiosidade, apesar de achar os livros dela bem rápidos. Então pra mim sempre falta um pouco mais pra eu conseguir me aprofundar e me apegar mesmo. Mas esse aqui que conta a história da vida da Carolina, né, que é a Carrie, gostei muito porque carrega muito uma vibes competição mesmo, mas acima do ar da competição eu acho que a gente vê aí o processo de aprendizado dessa atleta, de tudo que passa na cabeça dela, e é um livro assim que você lê, que você nem vê o tempo passar. Então isso é uma característica muito boa da autora. Então toda vez que ela lança um livro eu sempre tô lá lendo, e Carrie Soto me surpreendeu bastante, até porque eu tinha vindo de uma leitura 5 estrelas antes desse. Eu li, pra quem quiser ver, tá na última atualização. O 20º livro que eu li foi muito bom, então eu tava com um pouco de medo, sabe, do que viria a seguir, do que seria o 21º, mas eu fiz uma ótima escolha. Em 22º eu li um livro nacional do Jorge Amado. Até então o meu contato com ele tinha sido apenas Capitães da Areia, que é um livro que eu gosto, apesar de muito forte, né, cenas muito reais. E esse aqui, por incrível que pareça, eu gostei mais ainda. Foi muito legal conhecer, primeiro, a história de Gabriela, né, que já teve várias e várias adaptações aí, principalmente eu que amo assistir novela, me senti dentro de uma. É muito impressionante ver como o Jorge Amado, ele é muito bom em mostrar essa brasilidade, essa coisa da Bahia mesmo, essa coisa muito forte. Aqui a gente vai acompanhar o processo de crescimento do boom mesmo econômico de Ilhéus devido ao cultivo de cacau. É como se a gente estivesse lá dentro, é muito louco imaginar como uma pessoa consegue escrever tão bem. Eu no vlog comentei que eu tive alguns problemas aí em relação à forma como muitas vezes o Jorge Amado coloca as mulheres nas histórias dele, que até hoje eu não sei se ele faz isso de modo proposital pra poder realmente causar um desconforto em quem lê, ou se era o que ele pensava, ele imaginava, eu não sei. Até hoje eu não consegui distinguir direito. Eu sempre fico meio dividida, meu coração, ao mesmo tempo que acha a escrita muito boa, sempre fica assim um pé atrás. Será que o Jorge Amado pensava desse jeito, ou ele coloca isso pra poder chocar as pessoas e colocar as pessoas pra pensar um pouco mais sobre, especialmente falando sobre o machismo mesmo, que era muito mais forte nessa época e é muito presente nos livros. Até a questão da Gabriela mesmo, você vê como ela é tratada dentro da história. Óbvio que a própria Gabriela nem percebe, sabe, todo aquele machismo que tem em volta dela, e isso faz com que a gente goste mais ainda dela, porque hoje, olhando do futuro, né, olhando a forma como ela é tratada, mesmo assim ela conseguia se manter no mundo dela, confiante nas coisas que ela queria, que ela acreditava. Então é uma personagem muito bem criada, porém criada por um homem ainda assim. Então eu tenho sempre minhas ressalvas. Então, 22º livro, essa edição belíssima, linda, capa dura. Essa edição aqui parece até em textura de papel, sabe, gente? É uma delícia. Nossa, esse livro aqui é um dos mais bonitos da minha estante hoje em dia. E outra coisa que eu achei muito incrível é que o nome do livro, né, é Gabriela, Cravo e Canela. É muito louco, porque parece que você quase que sente o cheiro de canela. É muito maluco. Isso são coisas que o Jorge Amado faz que realmente eu tiro o meu chapéu. Depois, em 23º livro, eu li uma autobiografia da Viola Davis, que é essa atriz aí hollywoodiana. Até ela se tornar famosa, muita coisa aconteceu na vida dela. Muita pobreza, muita miséria, muita falta de estrutura familiar, segurança alimentar. Muitas coisas aconteceram na vida dela. Muito racismo, muito preconceito, porque daí são muitas coisas que vão empilhando, que vai fazendo com que a vida dela seja mais difícil. Ela ser preta dentro daquela sociedade, sofrer aquele racismo. Ela ser pobre dentro daquela sociedade, sofrer inúmeros preconceitos. Ela ser mulher dentro daquela sociedade. E assim a gente vai indo, e assim a gente vai vendo como a Viola Davis conseguiu superar essa dificuldade, de como foi bonito ver ela se curar através dos traumas dela. Então é um livro muito forte, é um livro triste em muitos momentos, mas você vai ver aí um processo aí de contínua evolução da atriz, e foi uma das poucas autobiografias que eu já li na minha vida, mas com certeza vale muito a pena pra gente prestigiar mesmo as pessoas que ainda continuam na luta e merecem todo o sucesso, com certeza. Esse livro tem até fotos no meio bem legal pra conhecer um pouco mais da trajetória da atriz, e como também acho que no final você vê a questão de como a arte salva vidas e como a representatividade é importante. No vlog eu comentei um pouquinho melhor sobre em que momento que ela entendeu que
ela podia ser atriz, fazer arte, e aquilo era um caminho viável pra ela. Foi muito bonito ver. Então, indico com certeza absoluta este livrão aqui. Depois, em 24º, falando em livrão, nós temos aqui, ai meu Deus, que pesado, Os Miseráveis, nessa edição aqui da Martin Claret, que eu tenho aqui há anos na minha estante. Eu acho que em 2020, foi na época da pandemia, eu comecei a ler esse livro. Eu achei o início sensacional, porque já começa com um personagem aqui que é o meu preferido de todos. E daí eu parei de ler, porque eu achei o livro muito bom, não queria terminar, só que esse ano eu resolvi finalmente aceitar esse desafio, e eu acabei voltando um pouco, e aí acabou que eu li umas 850 páginas, mais ou menos, que faltavam, porque eu já tinha lido 2 vezes esse início. Eu gosto tanto do início desse livro, que eu acho que eu releria, assim, mais um monte de vezes. E, sinceramente, pra mim, a melhor parte continua sendo as primeiras 100 páginas desse livro. O final é legal, de fato, é um livro que te deixa emotiva. Eu acho que realmente é um bom livro pra gente ler e promover empatia mesmo, sabe? Aprender um pouco mais dessa solidariedade dentro da gente. Mas o início, ele é muito bonito, ele é um ensinamento de vida, assim. Eu acho que a pessoa, de verdade, quem sente aquele personagem entrar no coração, nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais olha as outras pessoas da mesma forma e passa a ter um pouco mais de carinho com as dificuldades do próximo. Ele é muito longo também, porque ele envolve não só a história do personagem principal. Quem minimamente tomou um spoiler sabe o que é, mas se você nunca ouviu falar, eu também não vou te dizer quem é o personagem, o que acontece com ele e qual foi a primeira injustiça que acontece na vida dele, pra que tudo se desenvolva da forma que desenvolveu. Mas o livro é extenso porque ele carrega muito a história da França na época da Revolução Francesa. Então a gente tem esse mix de história, que envolve muito diálogo, muitos personagens, uma coisa mais linear, cronológica acontecendo. Em outros capítulos a gente vai ver muito a questão dessa revolução, do que acontecia por trás, assim, dessa revolução. Como se a gente fosse quase que um mosquitinho vendo quem era que estava fazendo a revolução, quem estava participando, como a revolução se movimentava, tudo o que aconteceu até o momento, por exemplo, da tomada da Bastilha. A gente vê todo esse processo. Pra quem gosta de história, pra quem gosta de história da França, é um prato cheio, porque a parte ficcional combinada com essa parte mais histórica é um deleite, assim, mas pra quem já tem um pouco mais de dificuldade, vai achar um pouco mais maçante nessas partes. Mas vale a pena, porque essas partes históricas, elas constroem tudo que tá acontecendo na vida dos personagens, tanto o principal quanto o secundário. Faz parte, e é importante ler, e é uma forma muito lúdica, na minha opinião, de a gente aprender mesmo coisas que aconteceram no mundo, assim. Eu não sou a maior fã de histórias francesas, mas com certeza essa daqui marca e a gente aprende alguma coisa. Tenho muita vontade de ler outros livros do autor pra ver se ele é tão prolixo como nesse daqui. Gostei muito, valeu muito a pena. Eu acho que Os Miseráveis é um livro muito bom pra você dar check na vida mesmo. É muito doido porque o livro é inesquecível. O que acontece nesse livro, na história do personagem, do protagonista, é inesquecível. Você nunca mais esquece, eu acho que é a ordem que as coisas acontecem. Isso daí é um fator que poucos livros na nossa vida conseguem fazer isso. Próximo, então, 25º livro, nós temos aqui o início de uma trilogia, A Quinta Estação, que é uma trilogia de fantasia. Hoje em dia é uma das minhas fantasias preferidas, porque eu acho ela muito inteligente. Vai além de coisas políticas e coisas de construção de sociedade. Ele envolve muito coisas relacionadas à Terra, à criação do universo. Vai falar sobre alguns seres aqui que são os orógenes, que eles têm o poder de mexer com a Terra mesmo, causar terremotos, quando se sentem em situações de medo. Eu não posso falar porque agora que eu sei tudo que acontece até o último livro, é muito fácil eu ter essa ideia, né? Ele trabalha a sociedade também de forma maestral. É assim, uma coisa divina, questionamentos assim que eu acho que a gente encontra em muitos outros livros distópicos mesmo. A autora traz um questionamento racial aqui, tá nas entrelinhas, mas ela tá presente aqui e ela tá presente muito fortemente. Tem inclusive uma frase aqui que eu vi desde o primeiro livro, que é a personagem dizendo que certas coisas não faziam sentido racial. O que seria sentido racial? São coisas assim que a gente fica questionando. Você vê que a autora, ela é muito inteligente porque ela vai abordar coisas da geologia, questões sociológicas, filosóficas. Então, esse livro é muito bom, mas ele não é fácil. Você termina com mais perguntas do que respostas, muito mais perguntas, muito mais. No final aqui você vai ver que tem um glossário, porque como são muitos termos novos nessa fantasia, a gente precisa de vez em quando dar uma relembrada, e essa é a foto da autora, para quem não conhece. Ela é autora de muitos outros livros fantásticos. Tem essa trilogia aqui que eu considero mais madura, mas também tem fantasias mais jovens, que eu quero um dia ler pra ver como é.
depois, no meio tempo, entre terminar esse primeiro livro e os outros, eu li alguns livros na MLI, né, Maratona Literária de Inverno. Inclusive, a gente tem 2 vlogs aqui no canal só sobre esse assunto, onde as emoções estão mais afloradas, porque eu tinha acabado de ler esses livros. Então, nós temos aqui um papelzinho pro 26º livro, que foi Antes que o Café Esfrie 2, que o primeiro entrou nos meus favoritos do ano passado, literatura japonesa. Sou um pouco suspeita pra falar, né, que eu gosto sempre me identifico, sempre vejo alguma coisa ali que eu já vivi, que eu já senti, que eu conheço, que tem na minha família, então mexe um pouquinho mais com o meu coração. E eu confesso pra vocês que eu não tava dando nada pra Antes que o Café Esfrie 2. Pra quem não sabe, esse livro vai até o livro 4 lá fora, mas aqui no Brasil a gente tem o 1 e o 2, e esse 2, juro, gente, eu tava achando inocente. Eu pensava assim, gente, não tem como. Depois que eu li o primeiro, não vai ser assim mais surpreendente. A gente já tem uma ideia do que acontece e o que o autor gosta de fazer com a gente pra gente ficar surpreso. Não é que no final eu dei uma choradinha, cara, sério, nem eu esperava. No final eu só vi uma lágrima assim caindo, ó. Eu fiquei sentida com o livro, com um coraçãozinho doendo. No geral, eu acho que é uma leitura super leve. Pode ser que para algumas pessoas, né, toque um pouco mais, porque de repente pode mexer com questões muito pessoais, porque a gente vai falar sobre uma lenda urbana, que é o charme, né, que é a questão da pessoa poder voltar no tempo, nessa cafeteria específica. Só que ela só pode estar nesse outro tempo até o café esfriar. Da feita que o café esfriar, ela precisa voltar. E nada do que ela faça nesse outro tempo, que daí a gente pode entender como passado ou futuro, nada que aconteça nesse outro tempo vai mudar o que tem no presente. Quem morreu, morreu. Quem se separou, se separou. Quem ficou, ficou. Quem brigou, brigou. Entendeu? Independente do que você faça nesse outro tempo, não muda o presente. Então, às vezes, pra que adianta a gente viajar no tempo? Você teria alguma situação que você viajaria no tempo se não mudasse nada no teu presente? Será? É um carinho, assim, que faz na tua alma a gente refletir um pouco mais sobre essas relações interpessoais. De família, de amizade, de relacionamento. Então, é um livro leve, mas que pode aí fazer você repensar aí algumas coisas da sua vida. E aí, em 27º livro, nós temos mais um livro asiático, dessa vez coreano e super queridinho aí da galera, que foi Amêndoas, que é basicamente a história de um menino aí que não tem as amígdalas, que é associado aí ao formato de uma amêndoa, e por isso ele não consegue sentir sentimentos, nenhum tipo de sentimento, medo, raiva, felicidade, nada, nenhum tipo, nem os sentimentos bons, nem os ruins. E a gente vai ver desde o início ele dentro de uma família de mãe e vó super protetores, porque ele não tem medo de como as pessoas podem tratar ele, o que as pessoas podem fazer com ele, nada, porque ele nunca sentiu, né? Não tem essa referência. Só que a mãe, você vê o quanto ela sofre por imaginar que o filho dela pode sofrer por conta disso. E aí, pra mim, a mãe mexe muito comigo em todas essas histórias. As mães sempre mexem muito comigo. A gente vai ver que acontece uma cena assim um pouco brutal. Nós, enquanto leitores, a gente fica em choque. A gente fica assim, meu Deus, gente, a gente sente dor. E ele não vai sentir nada. Porque, mais uma vez, ele não sente sentimentos. Nunca teve essa referência. Então a gente vai ver esse processo dele e o como ele passa a lidar com certas situações da vida dele. Então é um livro super diferente pra tirar a gente da nossa zona, da nossa bolha e de fazer refletir coisas que talvez a gente nunca nem tivesse mexido dentro do nosso coração. Pra mim, o mais importante, sabe? Eu acho a gente pensar um pouco mais sobre os sentimentos. Como sentir sentimentos é um privilégio também. Como faz com que a nossa vida fique mais colorida. Os sentimentos ruins, mas principalmente os sentimentos bons. Felicidade, alegria, amor. Como é importante. Como sentimentos são coisas que nos preenchem também. E é importante a gente dar valor a isso. Cada um vai tirar uma reflexão desse livro, mas no geral, mais uma vez, livros super finos que parece que não vão fazer nenhum machucado na gente, mas quando a gente vê, nosso coração tá ali, ó, só tomando essas pontadas. Eu amo livro assim. Ano passado, inclusive, se vocês voltarem nas leituras de 2022 e até mesmo nos favoritos, vocês vão ver que eu li vários livros assim, que pareciam super inofensivos, mas de inofensivos não tinham nada. Em 28º livro eu li A Mulher Ruiva, do Orhan Pamuk. Ele, pra quem não sabe, é um vencedor do Nobel em 2006, se eu não me engano, e é um autor turco. Então eu gosto muito de conhecer livros de outras nacionalidades. Eu gostei muito desse livro, eu não imaginava que eu fosse gostar. De vez em quando eu volto e penso nesse livro, porque no início a gente acompanha a história de um menino que ele decidiu fazer um bico aí pra poder pagar os estudos dele como escavador de poço. Na verdade, ele foi contratado para ser aprendiz de escavador de poço. E aí você vai ver esse processo
processo dentro de Istambul, na Turquia, como acontece, e a gente aprende até sobre escavar poços, mas aí depois a história vai se desenvolvendo um pouco mais e você fica meio dividido, assim, porque eu amo esses livros que a gente não consegue tomar partido de nenhum lado. A gente fica sempre nesse questionamento de, será que eu gosto desse personagem? Será que eu acho que ele fez coisa certa? Ou será que ele é humano e ele falha, faz parte e não vou julgá-lo? Eu amo livro que bota a gente em questionamento. Esse aqui, pra mim, foi um desses casos. Literatura turca, e para quem quiser conhecer, tenho vontade de ler outros livros do autor. Esse aqui, se eu não me engano, veio pela Tag Curadoria uma vez. Pra quem assina e tiver aí em casa, não é um livro extraordinário, com um grande plot twist, mas às vezes na vida a gente precisa só ler uns livros assim diferentes, sabe? De questionamentos diferentes, que não necessariamente nos entregue uma grande emoção e uma grande reviravolta. Sabe as pequenas pílulas nas entrelinhas, quando vem de outra nacionalidade, de uma outra realidade? São coisas que a gente não percebe lendo os mesmos livros sempre, os mesmos tipos. Então esse pra mim é um pouco isso. Na verdade, sinceramente, eu acho que não teve nenhum livro assim 5 estrelas exatamente nessa leva, infelizmente. Mas mesmo assim foram excelentes leituras. Eu acho que enquanto ano passado eu tava tentando desbravar um pouco mais outros tipos de gênero, né? Por exemplo, eu li muito thriller, eu li muito livro de romance. Esse ano eu fui pra uma coisa mais segura, de uma coisa mais conforto. Eu voltei a ler meus clássicos, eu voltei a ler livros desses assim que ninguém dá nada assim, sabe? Mas no final são coisas interessantes. Inclusive tava nas minhas metas desse ano, também tem vídeo aqui no canal pra quem quiser assistir. E eu tô gostando muito, muito do resultado. E aí em 29º e em 30º, que daí eu já também não vou me estender muito, eu li as continuações da trilogia aí que eu mostrei pra vocês, né? A Quinta Estação. E eu gostei de todos. O segundo livro é O Portão do Obelisco. O terceiro livro é O Céu de Pedra. Veio pra coroar aí todos os meus questionamentos e as minhas dúvidas que eu tinha ao longo aí desse processo. Sempre que tem uma trilogia, o terceiro nunca é meu favorito, vou confessar pra vocês. É uma trilogia que com certeza merece releitura, porque são muitos detalhezinhos. E aí eu vou, inclusive, guardar na minha estante, apesar de estar desapegando de muitos livros. Essa daqui é a única fantasia que eu tenho, série de fantasia que eu tenho na minha estante, porque com certeza no futuro eu vou querer reler pra poder pegar as coisas que eu nunca nem tinha reparado na primeira leitura. Se você parar 6 meses entre um e o outro, você já não lembra de mais nada. E olha só esse primeiro aqui, ele tomou banho de café, tadinho do bichinho. Olha aqui. Essas foram minhas últimas 10 leituras. E aí agora com isso nós completamos 30 livros lidos no ano de 2023. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vlog ou numa próxima atualização de livros. Um beijão e tchau, tchau.